Boa noite a todos. Então, nós estamos aqui hoje retomando o nosso estudo, né, do capítulo 11 do livro Os Mensageiros. Nós paramos aí no slide 7 e hoje nós vamos retomar, então, dar continuidade a este estudo. Lembrando aqui que nós estamos aqui, o título do capítulo é Belarmino, o Doutrinador, né? André pediu para fazer uma conversa, né, com algum doutrinador, e ele teve a oportunidade de conhecer o Belarmino, e eles iniciaram, então, aí um bate-papo, né, uma troca de experiências, é o que tem acontecido o tempo todo, né? Eles vão conversando e vão ali perguntando, esclarecendo e aprendendo. O Belarmino está contando, né, da decaída dele, quando ele vem, reencarna, com o objetivo de trazer a doutrina, né, da ideia imortal para os irmãos aqui na Terra. Mas aí ele fala que ele não consegue. E ele está contando para a gente por que é que ele não conseguiu. Onde foi que ele falhou, né? Então, vamos continuar aqui. Nós paramos nesse parágrafo. Desde criança, meus pais socorreram-me com as noções consoladoras e edificantes do espiritismo cristão. Circunstâncias várias, que me pareceram casuais, situaram-me o esforço na presidência de um grande grupo espiritista. Os serviços eram promissores, as atividades nobres e construtivas, mas enchi-me de exigências, levado pelo excessivo apego à posição de comando do barco doutrinário. Eu disse que desde o início nós percebemos que o Belarmino teve ao seu favor, né, vários pontos para ele poder vir, reencarnar. Ele tinha uma companheira que iria o auxiliar, ele se candidatou ao serviço, né, de missionário, né? Ele, apesar do passado dele, ele teve autorização e ainda foi, assim, bastante auxiliado, né? Ele fala aqui que desde criança ele já sabe, ele já conhecia a doutrina, né? Ele nasceu num lar espírita, então os pais sempre tiveram ali o amparando. Ele ele não precisou de buscar isso depois, ele já nasce num lar espírita, né? E ele fala também que ele acaba chegando na presidência de um grande grupo espírita. Então, olha, tudo concorria para que ele pudesse levar a cabo, e bem feito, né, o trabalho que ele veio fazer. Então, fala que os serviços eram promissores, né, as atividades eram nobres e construtivas, quer dizer, a gente tem aí todo um panorama, né, favorável para ele. Mas aí o que acontece? Ele começa a se encher de exigências, ele se acha assim, né, tá, ele ficou se achando muito, né, porque ele estava no comando do barco doutrinário. Então, ele poderia exigir. Por aí a gente vê que a vaidade subiu, né, a cabeça, e ao invés dele trabalhar isso nele e seguir em frente com todos esses fatores positivos que ele tinha, ele começa a fazer exigências. Se vocês quiserem
Enquanto ela está tentando arrumar o probleminha técnico que ela está tendo, eu vou fazer um comentário aqui que eu achei, assim, muito interessante, eu acho muito pertinente, que a Rosa leu agora há pouco, mas é um detalhe, né? Que ele fala que Deus criança, os pais o socorreram com as noções consoladoras e edificantes do Espiritismo. Aí a gente vai ver o quão importante é a oferta, né, do Evangelho, ofertar Jesus. Quão importante é o trabalho da evangelização. E a gente precisa lembrar que não se evangeliza crianças só no centro espírita, né, gente? A família tem um papel importantíssimo na evangelização dos seus pequenos. A casa espírita, ela ajuda, ela dá um norte, né? Ela fortalece, ela é, é, fortalece mesmo, né? Os ensinos, mas a gente vai lembrar, por exemplo, que a gente não leva uma criança para a evangelização infantil e senta no salão para passar tempo, né? Nós também estamos sendo evangelizados. A evangelização acontece para as crianças com uma didática, uma dinâmica que favorece o entendimento das crianças. E nós somos evangelizados recebendo ensinamentos da forma como cada um de nós vai conseguir beber daquilo, né? Então, a evangelização, ter Jesus sendo apresentado para a gente, é um divisor de águas na nossa vida. Faz uma diferença imensa. E aí, alguém pode pensar assim, mas mesmo com esse suporte, né, esse suporte imprescindível da evangelização, do constante dos pais, da família, ele ainda cai. Como que isso acontece? Cai porque ele é um espírito que está caminhando para aprender, então ele vai cair como nós vamos cair, né? O fato dele cair sendo evangelizado é um grande avanço, porque um espírito evangelizado, mesmo que ele não use daquilo que sabe, daquilo que aprendeu, aquela sementinha está ali e ela vai germinar no momento oportuno, né? No momento propício para cada um de nós. Então, a evangelização infantil, como ele está dizendo aqui, que Deus criança, né? Essa evangelização é um divisor de águas na vida de qualquer espírito. Conhecer Jesus é um divisor de águas. E quando a família tem, né, essa proximidade de apresentar Jesus e de oferecer ele assim, ó, constantemente, homeopaticamente, e está ali firme, é muito, muito importante mesmo. E outra coisa que ele diz aqui que dá para a gente pensar, ele fala que circunstâncias várias que me pareceram casuais. Tudo na vida da gente, a gente acha que são circunstâncias casuais, né? Ah, isso aconteceu, foi uma casualidade. Ah, isso aconteceu, foi um golpe de sorte. Não, gente, não existe casualidades, né? Nós recebemos o tempo inteiro ajudas, socorros que a gente não linka essa ajuda, esse socorro, esse benefício com aquilo que é necessário, que está sendo oferecido para nós, que nos é necessário. A gente acha que é uma casualidade. Ah, eu tive um golpe de sorte. Se a gente for usar a palavra sorte, a gente deve dizer que a gente tem sorte de ter Jesus, né? Agora, passou daí, a gente não tem sorte, não, a gente tem ajuda mesmo. E mesmo quando as coisas não ocorrem na vida da gente como nós gostaríamos que acontecessem, quando a gente não tem os resultados que a gente acha que seriam os resultados favoráveis, positivos para a nossa caminhada,
Acreditem, gente, foi, sem sombra de dúvida, o melhor recurso, foi o recurso direcionado para cada um de nós. É uma bênção. A gente não presta atenção nos mínimos detalhes da vida da gente, né? A gente não atribui, a gente atribui as coisas que nos doem, que nos ferem, a acontecimentos fortuitos da maldade do mundo, das coisas. Não, gente, tudo que nos chega, lembrando que o mal não é uma oferta de Deus para nós, mas tudo que nos chega, chega para nos direcionar para o melhor caminho, mesmo que naquele momento a gente não veja a bênção, a gente não veja a graça, né? A graça, o benefício, porque a nossa mente está muito acostumada e nós somos espíritos ainda pouco educados, a gente costuma enxergar o benefício só quando é bom. Quando não é bom, é malefício. E não tem conversa. Só que não é bem assim. Então, quando ele fala que circunstâncias várias que me pareceram casuais, a gente já sabe que pela história dele, o histórico dele, não existe casualidade, né? Tudo estava muito certo, muito encaixado. As bênçãos vinham numa família aonde o Cristo é apresentado para ele desde cedo, aonde a doutrina espírita é oferecida para ele desde cedo, era assim, pilares muito sólidos que não impede a gente de cair. Volto a repetir, porque nós estamos no caminho, né? Somos caminheiros. Estamos aprendendo a utilizar as pernas. A gente ainda nem sabe fazer isso. A Rosa já voltou? Ou não? Não, né? Parece que não, Renata. Ixi, Maria. Então eu vou. Alguém consegue passar uma mensagem para ela e eu vou passando o estudo, tá bom? Pode ser assim? Pode. Vou passar a mensagem para ela aqui. Beleza. Aí ele fala, né? Como ela tinha lido agora há pouco, do apego à posição de comando, né? Então a gente vê que é um espírito vaidoso, é uma chaga dele, né? É algo que ele terá que trabalhar, que ele tinha a possibilidade de trabalhar nesse momento, não deu conta porque ela entorpeceu essa vaidade, entorpeceu os sentidos dele, mas era algo que estava nele, que ele precisava aprender a administrar, né? A dosar, a controlar, para futuramente extirpar do histórico dele, mas isso é só através de muitas lutas mesmo. Tudo que a gente tem em nós que não está aprumado, não está dentro do esquadro, são coisas que nós teremos que trabalhar e isso demanda tempo. Ninguém edifica uma casa, um prédio de um dia para o outro, né? Começa-se pela fundação. E nós ainda estamos na fundação, não é mesmo? Nós ainda estamos na fundação. Eu costumo dizer assim, que diante de certas dificuldades, eu converso com Jesus assim, falando, Jesus, pelo amor de Deus, me socorre aqui, porque esse meu meio metro de parede não aguenta nada. Não aguenta nada, não tem arrimo ainda não. Então é assim, né? E ele continua dizendo, 8 médiuns extremamente dedicados ao esforço evangélico, né? Era uma equipe que veio para trabalhar com ele. Lembram lá, né? Era uma equipe, era um grupo de espíritos que reencarnaram, vindo de outras esferas, outras, é, é, outras cidades, né, espirituais, para poder auxiliá-lo. E
são esses personagens. São esses personagens. Ô, Rosa, você voltou, a palavra é sua. Nós não estamos te ouvindo se você estiver falando. Gente, me desculpem, eu nem sabia que eu tinha saído do ar. Renata, pode continuar mais um pouquinho, só para eu me organizar aqui, por favor. Então, esses médiuns, né, extremamente dedicados ao esforço evangélico, ofereciam a ele uma colaboração ativa. Eram amigos, eram parceiros que estavam disponíveis para ajudá-lo. Todos eles tinham o mesmo ideal, né? E viam nele uma pessoa capaz de orientá-los, de guiá-los, de coordená-los, né? Ele era um dialogador. Então, ele era uma pessoa muito capacitada aos olhos desses outros médiuns, né? Para fazer essa ponte, para ajudá-los, né? Nos trabalhos que eles iriam realizar em grupo. Contudo, procurei colocar acima de tudo o preceito científico das provas insofismáveis. Então ele queria provas de tudo, né? Provas incontestáveis de tudo que estava sendo realizado. Então, uma coisa que a gente observa na reunião mediúnica se você chega para trabalhar numa reunião mediúnica e você tem dúvidas, mesmo que sejam dúvidas razoáveis, né? Dentro do trabalho, isso opera com uma grande dificuldade. Se você ficar pensando, será que é um espírito falando? Será que é isso mesmo? Você tem que conversar com um irmão, você tem que ouvir alguém que você não vê, né? O médium que está favorecendo aquela comunicação, ele não pode ter dúvida, mesmo que tenha, sou eu, sou outro, mas isso não pode ser algo que seja pensado, sentido, discutido ali na reunião, né? Por isso que o exercício da mediunidade é algo que vai se estabelecer. A mediunidade, ela, com todo o seu peso, a sua clareza, né? Quando eu falo peso, eu estou falando a sua clareza, a sua confiança, ela vai se estabelecendo com o tempo. A princípio, a gente vai estagiar lá nas reuniões de educação mediúnica, né, para a gente poder se conhecer e etc. e tal. Então, dúvidas razoáveis dentro de uma reunião séria, que pretenda ser séria, ela, dentro do que o médium está desenvolvendo, joga por terra todo o trabalho, porque a própria potência mental, né, dos encarnados, aqueles pensamentos que acabam se tornando não compatíveis com o que está acontecendo ali, torna inviável. Então, o que ele queria? Ele queria provas incontestáveis de tudo que estava sendo realizado. Rosa, quando você quiser, tá? Tá, você não leu esse parágrafo todo, não, né? Não, eu estou nessa partezinha dos médios, né? Cerrei os olhos à lei do merecimento individual. Isso? Isso. Pode continuar daí. Tá bom, obrigada, viu? Cerrei os olhos à lei do merecimento individual. Ouvidei os imperativos do esforço próprio. Envaidecido com os meus conhecimentos do assunto, comecei por atrair amigos de mentalidade inferior ao nosso círculo.
tão somente em virtude da falsa posição que usufruíam na cultura filosófica e na pesquisa científica. Então, ele fica preso à parte científica, né? Ele queria provas daquilo que é incontestável. Né? A gente crê porque a gente crê, igual a Renata falou, não tem que ter essa prova que ele queria científica. Eu acredito assim, nós teremos ainda, né? Estamos próximos de começar a ver coisas com esses olhos, né? Mas tem muitas coisas que a gente precisa ver com os olhos do coração. E ele cerrou os olhos a tudo isso, né? A lei do merecimento, ele esqueceu do esforço próprio, né? E como eu disse antes, envaidecido com seus conhecimentos, ele começou a atrair amigos, né? Que também coadunavam com ele, de mentalidade inferior ao círculo, né? Deles lá, das reuniões, do processo dele dentro daquela casa. E ele também, né, se liga a amigos aqui, né, pessoas que ele tinha, esses amigos também encarnados, que tinham uma posição e que queriam, através da pesquisa científica, comprovar, né, algumas, vamos dizer, talvez algumas hipóteses, e a gente sabe-se lá por que eles queriam fazer isso. Muitas vezes para conseguirem, vamos dizer, um lugar de sucesso, né, um lugar de se vangloriar, que estavam descobrindo algo novo e por aí vai, né? Insensivelmente, vicejaram-me na personalidade estranhos propósitos egoístas. Meus novos amigos queriam demonstrações de toda sorte e, ansioso por colher colaboradores na esfera da autoridade científica, eu exigia dos pobres médiums longas e porfiadas perquisições nos planos invisíveis. Olha como que as coisas vão, né, virando uma bola de neve, porque esse Belarmino, esse irmão, ele tinha um bom conhecimento, né? Ele nasceu dentro da doutrina, ele chegou lá na presidência da Casa Espírita, ele tinha conhecimento, ele não era um leigo, né? E olha como as coisas vão tomando uma proporção que a própria pessoa, ela vai perdendo esse controle, né? Por isso, acho que o vigiai e orai, né? Porque a gente vai se deixando levar, ele perdeu aí o controle, porque ele começa a ter esses propósitos egoísticos e ele se agrega a esses colaboradores, que eram pessoas que queriam apenas, que eram pessoas ali de porte, né, na esfera da autoridade científica, mas que não tinham a, a questão da doutrina como uma meta de vida, né, como realmente a gente precisa trazer a doutrina, não só pela curiosidade, né, mas como trazendo a doutrina mesmo como uma ferramenta de transformação. Pois não, Renata? Tanto ele quanto esses amigos cientistas, né, eles tinham os mesmos interesses, né? Para você ver que uma pessoa que baseia tudo na ciência, na comprovação, não que a ciência não seja necessária, né? Mas alguém que baseia absolutamente tudo na prova, nas suas comprovações científicas, ela perde um pouco o norte, sobretudo se ela está envolvida, ela perde um pouco, não, ela perde muito o norte, se ela está envolvida com o espiritual. Não que você não possa questionar, você deve questionar.
Você deve pesquisar, mas você não deve perder o seu norte. Então, tanto ele quanto esses amigos cientistas, né, essas pessoas às quais ele atribuía muito engajamento, muito conhecimento, eram pessoas muito inteligentes, mas tanto elas quanto ele não tinha moralidade. Por isso que foi uma, uma armadilha, né? Como é que chama aquele negocinho de pescar, que fica na pontinha? Uma, foi uma fisgada muito certeira, Anzol, né? Esse anzol foi muito certeiro para ele, porque ele vinha com toda essa bagagem de especulações, de querer tirar a prova, né? Mas ele, como ele mesmo fala lá, um pouco mais atrás, ele cerra os olhos, né, para a lei do merecimento. Ô, gente, o que é a lei do merecimento? Você só recebe se você fizer. Na vida da gente, a gente vai receber, a gente vai receber frutos muito saborosos de acordo com os frutos que a gente oferece. Tem como a gente receber sem oferecer? Pela misericórdia divina, tem como a gente receber, a gente recebe. Mas diante dos nossos próprios esforços, se a gente ficar de braços cruzados e nada oferecer, a gente não recebe. Como que ele queria trabalhar com os espíritos? Ele não dava de si. Qual que é a finalidade de uma reunião mediúnica? Né? Qual que é a finalidade de uma casa espírita? Será que ele não se tocou, né? Aí ele fala que ele fecha os olhos à lei do merecimento e esquece, quando ele fala ouvida, ele esquece os imperativos do esforço próprio. É imperioso servir, é imperioso dar de si, é imperioso movimentar energias. Então, o nosso amigo aqui, ele fala para gente, né, que ele tinha muita inteligência. Ele está contando para gente que ele é inteligente e ele atrai encarnados, porque esse grupo é um grupo de encarnados. Ele atrai os encarnados que têm a mesma linha de interesse dele. A gente sabe que, consequentemente, ele também atrai os desencarnados que têm a mesma linha de interesse, de pensamentos, né? Por quê? Porque ele tem inteligência, mas ele não tem moral. Então, ele não tem o que fazer frente a esses defeitos tão grotescos que ele tem, né? E isso, claro que a gente não está aqui julgando o Belarmino. O Belarmino tá ajudando a gente a não cair do jeito que ele caiu. Obrigada, Rosa. de acordo com isso que você está falando aí, Renata, ele tinha que estar numa universidade, num campo de pesquisa, então, né? Que a casa espírita não é esse lugar, né? Igual você está falando, é imperioso agir, ajudar. Uma reunião mediúnica, nós estamos lá, né? Quem participa é para trabalhar em prol dos irmãos necessitados, desencarnados, né? Nesse momento, mais necessitados que nós, porque necessitados todos somos. Mas quem faz todo o planejamento é a espiritualidade maior, né? Quem está ali, está trabalhando, se entrega para o trabalho, seja ele o que for, qual for e como for, confiando no planejamento que os coordenadores, os mentores daquela reunião fizeram. Quem somos nós para poder organizar uma reunião e saber o que tem nós organizamos do ponto de vista material físico, né? Mas do plano de vista espiritual, é eles que nos guiam. Nós não temos essa condição. E também porque nos colocamos ali para o trabalho em prol do outro. E ele estava exigindo dos médiums, ele indagava, porfiadas perquirições, dá para entender que ele queria esmiuçar tudo, né?
para então satisfazer a quem? Assim, Ele faz dos amigos médiuns cobaias, né? Não que, gente, a gente não está falando aqui que uma pessoa que é muito inteligente, né, que tem um grande conhecimento, uma grande capacidade de pesquisa, não possa trabalhar numa reunião mediúnica. Pode, deve, não é? uhum, Mas a gente deve pensar, quando a gente vai abraçar determinados trabalhos, a gente deve é, ter uma linha de raciocínio que vá de encontro à finalidade daquele trabalho. Aquele trabalho é para quê? Como a Rosa acabou de falar, dentro de uma reunião mediúnica, é para ajudar aos espíritos desencarnados necessitados. Não é nem a gente, tá, gente? Médium aí que vai para a reunião mediúnica que está achando que é os problemas dele que tem que ser resolvido, tá fora da curva. Não é isso, não. É aos irmãos desencarnados. A reunião mediúnica tem essa finalidade. Então, mas a gente, claro que nós somos imperfeitos e a gente vai ouvir dizer, né, dentro de casa espírita, de espíritas dizendo que Kardec, por exemplo, está ultrapassado. E a doutrina espírita é ciência, filosofia, religião, né, gente? É, e Kardec fala: pesquise tudo, estude tudo, questione tudo. Pode ser feito, deve ser feito, né? Deve ser feito. Mas se você vai se, se envolver num trabalho dessa magnitude, né? Então você tem que pensar que os questionamentos científicos diante de uma dor palpável, eles, naquele momento ali, eles não cabem, né? O depois, o estudo, a pesquisa, sim. Mas eu volto a dizer, né? Bellarmino está contando para gente de um momento dele como espírito encarnado, que ele está doente, que ele está desequilibrado, né? E a gente vai ver muito disso. E a gente tem que rezar para que a gente não vá nessa direção também. o Pode. resultado, o resultado era sempre negativo, porque cada homem receberá agora e no futuro de acordo com as próprias obras. Renata acabou de falar sobre isso, né? E é claro que o resultado seria negativo, porque o telefone toca de lá para cá, né? Ele não poderia exigir dos médiums atender a objetivos próprios, né? Isso me irritava. Instalou-se a dúvida em meu coração devagarinho. Perdi a serenidade do outro tempo. Comecei a ver nos médiuns que se retraíam aos meus caprichos companheiros de má vontade e má fé. Prosseguiam nossas reuniões, mas da dúvida passei a descrença destruidora. E aí a gente vai vendo a decaída mesmo de uma pessoa com tanto conhecimento, com tanto entendimento, com tanta, entre aspas, clareza, né? Porque ele foi começando a ficar egoísta, a dúvida instalou no coração dele, ele perdeu a serenidade, ele começa a ver nos médiums companheiros de má vontade. Quer dizer, ele estava num caminho inadequado, mas a responsabilidade não estava nele. Né? Os outros é que não, que estavam sendo companheiros de má vontade e má fé. E, prosseguindo as reuniões, ele passou, então, a descrença destruidora. Olha como ele vai decaindo, 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 né? É inacreditável, às vezes, né, que a pessoa, que já chega com essa capacidade, essa condição, se deixe levar por esse caminho. Vou passar. Não estávamos num grupo de intercâmbio entre o visível e o invisível?
Não eram os médiuns simples aparelhos dos defuntos comunicantes? Por que não viriam aqueles que pudessem atender aos nossos interesses materiais imediatos? Não seria melhor estabelecer um processo mecânico e rápido para as comunicações? Por que a negação do invisível aos meus propósitos de demonstrar positivamente o valor da nova doutrina? Então, aí ele começa com uma série de questionamentos, né? Ele começa a também a mostrar a revolta dele, né? Porque quando ele fala que ele está querendo demonstrar o valor da nova doutrina, né? Será que era isso mesmo? Ele não se deu conta de que o valor da doutrina, como a Renata estava dizendo, o Espiritismo ele está num tripé, né? Ciência, filosofia e religiosidade. Mas um não pode ferir o outro, né? Então ele começa todo esse questionamento. Debalde, Elisa me chamava para a esfera religiosa e edificante, onde poderia aliviar o espírito atormentado. Mas a esposa ia ajudando, puxando, né, para ver se ele melhorava um pouco, né, para aliviar essa tormenta que estava virando a situação dele. Pode falar, Renata. Ele diz aqui, ele pergunta, né, Rosa, por que a negação do invisível aos meus propósitos? Ele não servia a ninguém e ele era desrespeitoso com a espiritualidade. A espiritualidade séria, gente, não vai se dobrar aos nossos caprichos, não. Eles não vão, eles não vão fazer isso de jeito nenhum. Eles não vão fazer mesmo. Olha só, muitas vezes, à medida que eles vão nos oferecendo subsídios para a gente crescer, para o nosso entendimento, para o nosso desenvolvimento espiritual, humano, porque eles fazem isso o tempo inteiro conosco. A gente tem menos necessidade deles ficarem de mãos dadas conosco. É igual criança. Quando a criança está pequenininha, ela necessita do colo o tempo todo. Eles fazem isso. Quando a criança já começa a dar os passinhos, já começa, né, a andar lá com as perninhas meio trumbicantes, a gente, como pai, não deixa, tem que ir, não tem? Tem que ir. A gente não diz, cair faz parte. É caindo que aprende a levantar. Não tem nenhuma criança, gente, que não passe por esse processo. Então, a espiritualidade, ela nos acompanha a uma certa distância, na medida que cada um é capaz de oferecer, né, o que já está latente em si. Mas eles não cedem aos nossos caprichos, mas de jeito nenhum. Primeiro que eles são ocupados demais. Eles são ocupadíssimos. Então, por isso que reunião tem hora para começar, tem hora para terminar. Quando termina, eles têm os afazeres, eles não vão perder o tempo deles, gente. Existem necessidades imensas no mundo para eles ficarem nos rodeando por causa de tolices, interesses tolos, que muitas vezes, se a gente for ler, estudar, participar de um grupo de estudo, a gente tem as respostas que a gente precisa, porque nesse grupo de estudo que nós estamos hoje, tem um grupo espiritual que administra, que toma conta, que nos ajuda. Eles se ocupam de trabalho, gente, eles não se ocupam de interesses mesquinhos, né? Então, ele quer respostas, mas ele não oferece nada de si e é desrespeitoso com os espíritos. Quais seriam os espíritos que o atenderia dentro da condição que ele se coloca? Espíritos galhofeiros, irresponsáveis, mentirosos. Isso tem em muito lugar, porque tem médiuns que se interessam por isso, né? Agora, espíritos sérios, e a gente não precisa nem pensar. A gente não precisa nem... Ó, você pensar que eles vão queimar o tempo deles com a gente dentro dessas circunstâncias e dos nossos interesses sem o menor respeito,
pelos nossos semelhantes, por eles, ele não ia ter respostas mesmo, né? Obrigada, Rose. Nada. E aqui, a Elisa, né, a companheira, tentava trazê-lo para o Evangelho, mas aí ele fala que o Evangelho, todavia, é livro divino, e enquanto permanecemos na cegueira da vaidade e da ignorância, não nos expõe seus tesouros sagrados. Por isso mesmo taxava-o de velharia. Quer dizer, quando a gente não tem olhos de ver, né, ouvidos de ouvir, a gente não vai dar conta de penetrar no, nos tesouros sagrados do Evangelho. Que a partir do momento que a gente vai estudando, vai percebendo o quanto que a gente não sabe nada, o quanto que nós precisamos aprender, e a gente vai caminhando, e caminhando no trabalho, e caminhando na convivência, é que a gente vai adentrando esses tesouros sagrados, né? Que nós vamos nos colocando na condição de receber esses tesouros sagrados. E ele estava preso na vaidade, na ignorância. E aí a mesma coisa da gente colocar uma venda no olho e querer ver, enxergar. Não vai ter jeito. Coloquei mais um slide aqui, gente, porque eu achei muito interessante essa coisa do evangelho, né? Porque a mensagem do evangelho, ela precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Alcione fala isso no livro Renúncia. E num estudo do Haroldo, que eu estava vendo, ele fala também que essas 4 etapas, elas podem ser vistas como um roteiro de progressão íntima, comparado a uma mesa. Para se sustentar de pé e ser útil, ela necessita de seus 4 pés. Então, o Evangelho, a gente precisa conhecer o Evangelho, meditar, né? Refletir, precisa sentir e precisa viver o Evangelho. E o Bellarmino, ele não estava fazendo isso, ele apenas conhecia. E de desastre a desastre, antes que me firmasse na missão de ensinar, os amigos brilhantes do campo de cogitações inferiores da Terra arrastaram-me ao negativismo completo. E aí ele foi, como eu disse, decaindo, decaindo, até que ele cai, né, no negativismo, e porque provavelmente ele não deve ter conseguido provar aquilo tudo que ele estava lá em mente de comprovar, né? E os amigos brilhantes do campo de cogitações inferiores da Terra, quer dizer, os amigos dele eram brilhantes no campo de cogitações inferiores, né? Mas talvez uma pessoa que não soubesse nada da ciência estivesse num patamar superior a eles. Então, essa questão aí de conhecimento, moral, é muito relativo isso, né? Muitas vezes, uma pessoa muito simples, que a gente acha que não tem conhecimento, não tem estudo, ela está num patamar de moral muito mais alto do que aquele que está lá, né? Nas, na ciência, na medicina, nos vários campos da sociedade, num posto alto, né? De fala, de conhecimento e etc. O diploma da alma é o mais difícil de ser conquistado, né, Rosa? É o mais difícil. E é o que nós estamos trabalhando para conquistar, né, Renata? Porque inteligente todo mundo é, gente. Inteligente todo mundo é. Não tem um espírito que está caminhando na Terra aqui agora que ele seja baldo de inteligência, não. Não. Às vezes o problema é porque tem inteligência demais e moral de menos.
né? Pois é, e a gente tem que prestar muita atenção, porque nós não somos espíritos novinhos mais, e estamos justamente em busca dessa moral para a gente poder é, herdar a terra novamente, né? Agora é crucial essa questão moral para nós. Nós já passamos por outras fases, né? Agora é a hora de adquirir essa moral mais evoluída, né? Para a gente conseguir voltar aqui na Terra, né, gente? Eu espero que voltemos. Do nosso agrupamento cristão, onde poderia edificar construções eternas, transferir-me para o movimento, não da política que eleva, mas da politicália inferior, que impede o progresso comum e estabelece a confusão dos espíritos encarnados. Por aí estacionei muito tempo, desviado dos meus objetivos fundamentais, porque a escravidão ao dinheiro me transformara os sentimentos. Acho que quando a gente vai lendo aqui, vai dando para todo mundo ver essa imagem aí na cabeça, porque a gente vê muito isso, né, gente? A gente vê muito isso, e a gente vê também essa questão da escravidão ao dinheiro, né? Que muda tudo, muda a, como as pessoas lidam com as outras, é o poder, né? Poder é o poder do dinheiro e o poder, que é um ganho, mas também é uma prova muito difícil, né? Alguém gostaria de comentar alguma coisa a respeito disso aqui? Eu gostaria. Oi? Essa politicália inferior que ele fala, né, não está necessariamente ligada aos trâmites da política como a gente conhece, né, mas Uhum. as políticas que a gente faz na vida, né, nós somos políticos o tempo inteiro, né, então, só que muitas vezes a gente tem a oportunidade, como ele está falando aqui, né, de mover, como é que ele fala? Onde poderia edificar construções eternas, transferir-me para o movimento, não da política, ele se transfere não do movimento, da política que eleva, que constrói, que redime, que socorre, né? Que observa o outro nas suas necessidades mais endurecidas, mais as suas necessidades mais urgentes, mas daquela politicagem que faz com que você seja o primeiro beneficiado dos seus interesses mundanos, né? Que se tornam escusos, porque tudo que veja que eu observo que serve primeiro a mim, e se der tempo serve a alguém, não é algo que é bom, porque nada que venha na nossa direção, que beneficie apenas a gente, ou em primeira mão só a gente, não é legal, gente. Não é legal. Então, aqui ele está fazendo esse paralelo, né? Porque quando usa-se o termo política, a gente pensa unicamente, né, em partidos, mas não é isso, né? Não é isso. Então, ele está falando aqui que que essa politicagem, esse movimento que ele fez, que o impediu a um progresso, né? Ele observou só os interesses dele diante de interesses de muitos, porque nós seremos beneficiados, nós precisamos, devemos ser beneficiados, mas o benefício ele não deve vir primeiro para nós ou só para nós. Ele é um conjunto de situações, né? Então é muito interessante essa observação que ele faz para a gente pensar, né? Fazer essa observação, esse link com a nossa vida é muito importante, porque nós vamos observar que tipo de políticos na vida e nas relações e na sociedade nós estamos sendo, né? Ele não usou essas palavras aqui em vão, né? Ele
colocou elas aqui para a gente pensar. Elas dizem muito. Sim, eu acho que espírito de coletividade, né? Muitas vezes a gente quer olhar o que é bom para a gente, mas a gente precisa ter espírito de coletividade. No momento que nós estamos vivendo juntos, a gente tem que olhar o que é bom para a grande maioria, para todos, mesmo que naquele momento não seja o melhor para mim, né? Mas isso aí é justiça também, né? Ter um senso de justiça também. E assim foi, até que acabei meus dias com uma bela situação financeira no mundo e um corpo crivado de enfermidade, com um palácio confortável de pedra e um deserto no coração. A revivescência da minha inferioridade antiga religou-me a companheiros menos dignos no plano dos encarnados e desencarnados. E o resto o meu amigo poderá avaliar. Tormentos, remorsos, expiações. Então, isso aqui também a gente já a gente vê muito, né? Essa situação financeira, essa materialidade, né? Mas aí a pessoa não tem saúde, ela não tem alegria, felicidade, né? Um palácio confortável de pedra, mas um deserto no coração. Porque as pessoas buscam a materialidade, esquecem que são espíritos e devem buscar a espiritualização, a espiritualidade, e termos também a materialidade a posse do necessário, que é dito para nós, que a felicidade é a posse do necessário, não ter que ficar mais e mais e mais, né? E nós temos que trabalhar muito isso em nós, porque às vezes a gente vai no fluxo, né? E acontece muito isso em muitas famílias, né? A gente vê que tem tudo material, tudo entre aspas, né? E aqui, quando eu coloquei minha inferioridade antiga religou-me, quer dizer, ele já tinha, como a Renata falou, ele foi pescado de novo, né? Então, ele traz essa inferioridade, já era antiga, e isso o religa a companheiros menos dignos do plano dos encarnados e desencarnados. Então, a gente já vem trazendo, vamos dizer, delitos, a gente vem trazendo maus hábitos, e, e que a gente tem que lutar contra eles, porque eles nos religam muito facilmente àqueles que têm o mesmo problema que a gente, né? E aí ele fala que o amigo dele, que o André poderia avaliar então, porque imagina, a gente fala, não, isso eu vou vencer. A gente fica frustrado quando a gente não consegue realizar alguma coisa que a gente fala que vai realizar, não tive força de vontade suficiente. Imagina depois olhar essa encarnação. Então, aí é só viu que não conseguiu, que de novo, né, se deixou pescar de novo pelos mesmos problemas, pelas mesmas influências. Então, vem tormento, remorso e, consequentemente, expiação, porque se fazemos, temos que refazer, né? Temos que resgatar. Concluindo, asseverou, mas como não ser assim? Como aprender sem a escola, sem retomar o bem e corrigir o mal? Então, aqui também eu achei muito interessante. Como aprender sem a escola? Como aprender sem voltar aqui na Terra? É a nossa escola nesse momento, né? Estamos aprendendo. Como aprender sem voltar aqui? Sem retomar o bem, né, gente? Sem iniciar a retomada desse bem e sem corrigir o mal. Então, aí compreende tudo. Estar na escola,
retomar o bem e corrigir o mal que fizemos. É a transformação, está toda compreendida nisso aí. E é muito bom a gente saber que nós temos esta oportunidade, né? E aqui é a nossa escola. Então, sim, Belarmino, disse abraçando. Então, André fala com ele, né? Você tem razão. Tenho a certeza de que não vim tão só ao centro de mensageiros, mas também ao centro de grandes lições. Nós temos certeza disso, né? Grandes lições. Está quase acabando, viu, gente? E aí eu coloquei aqui para finalizar, como alunos, temos o dever de voltar as atenções ao professor, prestar atenção nas aulas, fazer provas e criar círculos de amizade em prol dos objetivos propostos ao longo do ano letivo. Assim é a vida. Nossa escola é a terra, nosso professor é Jesus Cristo e nós somos os discentes, nós somos os alunos. As lições são avisos e experiências do dia a dia. As provas são as dificuldades e os amigos são a nossa família. A aprovação dependerá de seus atos no concurso da vida. Os homens semeiam na terra o que colherão na vida espiritual, os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Estão vendo isso aqui o tempo todo, né? É necessário colher aquilo que se plantou. E para finalizar, eu coloquei só um resuminho rápido aqui. Neste capítulo, nos foi possível rever para trabalhar, consolidar a certeza de que nunca estamos sós. Basta um sentimento de humildade, o reconhecimento da falha, para obter a oportunidade de recomeçar, aprender e reparar os débitos. De nada adianta o conhecimento, se não os trouxermos, né, para o coração, para a vivência. Amai-vos e instruí-vos. As leis divinas são inderrogáveis, cada um de nós receberá de acordo com suas próprias obras. E eu escutando no rádio, gente, eu gosto muito de rádio, eu escuto um psiquiatra espírita, e ele falou isso aqui outro dia, eu achei muito simples e muito interessante. Podemos a cada... Aí eu fiz aqui contextualizei. Podemos, a cada espaço de tempo, determinar para nós mesmos um propósito de progressão íntima, elencando de forma simples duas coisas que fazemos muito e gostaríamos de fazer menos ou não fazer. E duas coisas que não fazemos ou fazemos pouco e gostaríamos de fazer mais. Então, às vezes, a gente pode colocar como meta coisas pequenas, né? Para a gente ter um foco e ir praticando. Porque praticando é que a gente consegue consolidar as transformações dentro da gente, né? A fazer essa progressão. Vocês gostariam de colocar alguma coisa? Ninguém aprende a amar se não praticar o amor nas suas mínimas expressões, né, Rosa? Isso. Nós não vamos amar ainda como Jesus nos ama. Nós ainda não temos entendimento do que seja isso, do tamanho que é esse sentimento e o que ele representa. Mas a gente pode começar com pequenas coisas, com pequenos movimentos. A gente aprende a caminhar dando um passo por vez, né? Ninguém vai a lugar nenhum se não for com um passo de cada vez. Então, é o aprendizado para a vida, né? É o aprendizado para a vida. A gente começa de pouquinho. Muitas vezes eu fico prestando atenção, as pessoas, às vezes, elas se permitem muito, né? Muitas pessoas têm certas coisas que não dão conta mesmo.
Então, por exemplo, às vezes eu tenho, vamos dizer, posso ter dificuldade para ver alguém tomar uma injeção ou tirar um sangue, e quando eu estou ali com uma pessoa que me é cara, não, não vou olhar porque eu não dou conta e saio de lá. Eu procuro sempre aquilo que eu vejo que eu tenho dificuldade, eu procuro sempre tentar fazer. Porque eu acho que quando a gente não começa a tentar coisas pequenas, como que nós vamos reagir às grandes coisas quando elas nos alcançarem, né? Então, às vezes eu vejo as pessoas se permitindo, não gosto disso e pronto, não quero fazer isso, não faço isso. Então, assim, se a gente começar a pensar, puxa, por que que eu não posso fazer? Por que que eu não posso me tornar mais forte nisso? Por que que eu não posso limpar um vômito, por exemplo, né? Porque é difícil, mas é necessário. É preciso a gente começar a não ser tão assim, se permitir tanto, né? Eu sou tão especial que eu não posso. Eu acho que isso é um bom passo para a gente começar a vencer as dificuldades da gente, que eu fico pensando, se eu não tolero isso que é pequeno, como que eu vou tolerar algo que é maior, né? Então, é uma forma que eu tenho de pensar. E uma outra coisa, só para te passar a palavra, como diz o André Luiz ali no finalzinho, né? Que ele percebe que ele não está ali no centro de mensageiros tão só para estar no centro de mensageiros, nós não estamos aqui nesse momento tão só para a gente ouvir o relato desses irmãos, né? Nós estamos aqui também para aprender com eles e ter a oportunidade, eles estão nos oferecendo a oportunidade de não cair onde eles já caíram. E se a gente levar isso no âmbito espiritual de uma forma maior, com mais compreensão, a gente vai ver que isso é muito abrangente para a nossa vida diária. Então, nós não estamos aqui hoje tão só para ouvir o relato do nosso irmão, né? A gente está aqui para aprender com ele. Com certeza. E coisas miúdas, né? Coisas pequenas, né? Para a gente ir transformando no miudinho mesmo. Quem poderia fazer para nós a prece final, por favor? Conceição, faça para a gente, por favor. Posso fazer sim. Amado Deus, Divino Amigo Jesus, nós agradecemos pelo estudo trazido para nós nesta noite, que nós possamos estar mais intuídos durante a nossa semana, colocando em prática aquilo que nós já aprendemos até aqui, nos esforçarmos para ser melhores. Que assim seja. Que assim seja. Eu peço desculpa a todos aí pela intercorrência, né, pelas intercorrências que eu tive aqui com a internet, viu, gente? Me perdoem. Por isso nós passamos um pouquinho do tempo, tá? E até semana que vem. Agradeço a todo mundo. Uma boa Páscoa, né, para todo mundo. Boa Muito noite. obrigada, Rosa. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigada.